Olá, pessoal. Bom dia. Hoje nós vamos conversar com a fonoaudióloga sobre assuntos relacionados à motricidade orofacial, de interesse a todos os dentistas de todas as áreas. Olá, Natália. Já vou te chamar aqui para a gente participar juntas. Olá. Olá, tudo bom? Bom dia. Finalmente! Deu certo, né? Ainda bem. A imagem tá boa, o áudio tá bom? Tá bom, tá me ouvindo também bem? Tranquilo, tranquilo. Ah, que bom. Para vocês que não conhecem, vou deixar a Natália se apresentar para vocês. Tudo bem, gente? Bom dia. Meu nome é Natália Taniguchi, sou fonoaudióloga, atuo especificamente com motricidade orofacial, bem em parceria com a odontologia. Então, quando a doutora Ana Flávia me fez o convite, eu falei, nossa, como vai ser? Que eu não sou muito de divulgar muitas coisas, não. Ela falou, Natália, é um papo tranquilo, assim, vai tirar algumas dúvidas de nós, dentistas, de algumas fonos também, e passar um pouquinho do seu dia a dia. Então, eu tô aqui para aprender com vocês e para passar também um pouquinho do que eu faço constantemente em consultório, tá? Hoje minha parceria é bem vinculada com a ortodontia, principalmente, né, doutora? Então, Isso. entendo da atuação da fono com as demais áreas que nós vamos falar hoje, mas especialmente a orto, que é a minha paixão, tá? Mas vamos esperar a turma chegar, né, para começarmos. A Cris está aqui, minha mentora, que Então, iniciou pessoal, bastante. a Natália atende aqui em Goiânia. Você atende em mais algum local, Natália? Não, só em Goiânia. Só em uma clínica. Atualmente estou atendendo aqui na minha sacada. Com Covid, estou aqui, montei minha clínica aqui. Semana que vem volto o atendimento presencial novamente. Já estudinho os EPIs para oferecer um atendimento seguro a todos. Uhum. Acho que a sua internet está dando uma oscilada. Eu estou com 4G. Até pus 4G aqui para não dar problema de interferência de sinal. É, é porque o seu de vez em Vê quando aí a está sua rodando, também. mas eu acho que deve dar uma estabilizada, né? Então, nós vamos já começar com as perguntas aqui que eu havia separado para vocês, que são as perguntas que os pacientes mais perguntam para a gente e que também são as dúvidas mais comuns mesmo que a gente escuta por aí de tanto de pacientes quanto das pessoas no todo. Então, vamos Certo. começar aqui falando o que é, na verdade, a fonoaudiologia, que muitos pacientes não entendem quando a gente Não caminha, e mesmo. quais as áreas que ela atua. Tá, vamos lá. É uma pergunta realmente. Na verdade, eles nem perguntam. Eles chegam já no consultório encaminhados por vocês, dentistas, um pouquinho perdidos. Eles falam assim: poxa, fono não trabalha, não é com fala, por que que meu ortodontista me encaminhou? Eu falo também, né? Enfim, então a fonoaudiologia é um leque de atuações, igual todas as outras áreas, igual a medicina, a odontologia. Então, a fonoaudiologia hoje são mais umas 12 especialidades registradas, tá? Mas inicialmente eram 4 grandes áreas. Era a motricidade orofacial, a linguagem e a voz. Qualquer coisa me corrige aí, viu, gente? Cris. Mas hoje são umas 12 grandes áreas. E mesmo dentro de cada área tem suas subdivisões. Por exemplo, como eu já adiantei, a minha especialização é em motricidade orofacial e trabalho bem com a ortodontia, com a odontologia. Só que mesmo na motricidade orofacial, tem um leque, tem a atuação com a paralisia de cabeça e pescoço, com a facial, com queimadura de cabeça e pescoço, com pacientes neurológicos, que é tudo dentro da motricidade, mas da estética. Só que não é, por exemplo, a minha área, entendeu? Mas ainda é uma subdivisão.
Então, eu imagino que é igual a de vocês, de todas as profissões também, certo? Mais alguma pergunta? Ficou claro? Sim, é porque para o pessoal entender, porque tem várias áreas de atuação, por isso que quando a gente vai encaminhar, eu falo nós dentistas, nós temos que saber qual área que o fonoaudiólogo trabalha para ele não ir, entre aspas, à toa, porque tem uns que trabalham só com a voz, né? Com outras áreas que não Sim. tem nada a ver com a motricidade, que é que a gente procura, né? Nos tratamentos para auxiliar. Minha consulta ela é até mais extensa, justamente porque eu gosto de ser bem esclarecedora, explicar isso para o paciente. Por que que ele está ali? Por que que o dentista encaminhou ele, né? Enfim. E alguns me procuram muito por WhatsApp, por Instagram. Natália, meu filho está gaguejando com tal idade, o que que eu faço? Enfim, acha que fono às vezes faz, né? Tudo. Então, sim, vocês profissionais dentistas, antes de fazerem as devidas encaminhamentos, certifiquem-se se a profissional ela é especialista em motricidade orofacial ou pelo menos tem uma bagagem disso. Às vezes ela não tem essa especialização, mas ela domina bem. Então, tem fono que tem mais de uma, duas, três especialidades, né? Então, acho que isso é fundamental. Senão, às vezes, e tem fonos, então, que atuam um leque, né? Voz, áudio, aí fica a desejar, dependendo se não for a área específica dela. Então, é interessante que vocês se certifiquem antes. Porque vai ter um atendimento mais direcionado para a queixa. O Caso do que encaminhamento. sempre me chamou a atenção quando... Tá me ouvindo agora? Deu uma falhadinha. Super bem. Você que Oi. está aqui girando no meu. Oi. Oi. Sempre me chamou a atenção nos nossos encaminhamentos, né? Que a gente conversa sempre entre os tratamentos que a gente está fazendo, eu com os pacientes no consultório e você também. Eu gosto muito da forma que você trabalha, que você faz as fotos e tudo. Eu queria que você falasse para o pessoal qual que é a sua forma de trabalho, que eu acho excepcional até para o paciente visualizar o seu problema, né? Fundamental. Então, eu aprendi, como até comentei aí que a Cristiane estava aí me assistindo, hoje presidente do Conselho de Fono daqui de Goiânia. Então, desde que eu entrei na fonoaudiologia, eu estou dentro do consultório com ela. E lá sempre trabalhamos com diagnóstico fonoaudiológico, em documentar o paciente, estudar o paciente, bolar um plano de tratamento para ele, passar isso para ele e daí começar a terapêutica. Então, eu faço esse meu processo inicial, ele é um pouco longo, mas eu acho que ele é muito esclarecedor. Então, eu tenho a consulta inicial, como todos fazemos, uma anamnese bem direcionada. Quando é com menores, mesmo adolescentes, faço questão da presença de adultos, que tem informações que só os adultos conseguem nos passar. A consulta ela é bem longa e já estou avaliando meu paciente ali, né? Mas eu aplico um protocolo, uma documentação fonoaudiológica que eu já faço há uns 15 anos. E cada vez tentando melhorar. Quando eu levo o laudo a vocês, dentistas, até peço sugestão do que eu poderia agregar no laudo. Então, vocês me acrescentam muito. E aí eu faço esse exame. Esse exame, ele é dividido em duas partes grandes. Uma parte que é toda fotografada. Faço atualmente mais de 200 fotos de cabeça e pescoço do paciente, lábio, língua, palato, arcada. E as fotos não são as melhores. Estou aprendendo. E filmo ele fazendo todas as funções orofaciais, mastigação, fala automática, espontânea, de repetição. Enfim, tem todo um protocolo de praxias de face que a gente faz também, que a gente aplica. Então, e aí eu faço várias medidas faciais com paquímetro, mensuro musculatura masseter, temporal. Então, eu somo as informações que o paciente me passa, informações que o dentista muitas vezes me passa, as informações das fotos, dos vídeos e das medidas, para daí estudar o caso do paciente. Demora uns 5 a 6, 7 dias úteis para o laudo ficar pronto. Então, não é aquele laudo rapidinho. Eu quem analiso e faço tudo. E daí eu dou o retorno para o paciente. Meu retorno é longo também, 1 hora de retorno, que é a hora que eu vou passar
olha, está acontecendo isso, aqui cabe a mim uma Passar o melhora, diagnóstico. a fonoterapia, aqui não cabe a mim, aqui nós vamos esperar a ortodontia evoluir. Então, eu gosto de mostrar detalhado, eu não só entrego o laudo. Entregar o laudo eu entrego para o dentista, mas eu explico foto por foto, medida por medida, o que está dentro da normalidade, o que pode ser melhorado. E daí, diante das alterações, eu sugiro, eu até falo que é uma sugestão de plano de tratamento. Quantas sessões seriam interessantes para aquele caso, como vão se dar os encontros para aquele caso, porque isso oscila muito, né? Muito Enfim, individual, né? então é muito individual. E aí eu proponho aí sim dar esse início às sessões propriamente ditas. Então nós temos uns 3 encontros antes longos. Eu acho muito importante esse cuidado que você tem com esse seu laudo, que tira as fotos, isso é muito bom, porque o paciente, igual eu falei, dá para visualizar mesmo, por exemplo, principalmente os problemas que a gente mais observa, que é a língua, né? Que é aquela língua que sem motricidade. Então, você tira as fotos, é bem visível essas alterações, e o paciente também pode acompanhar as evoluções, né? Evoluções, você falou tudo. Não só mostrar o que está acontecendo para o paciente, mas também para acompanhar se ele está evoluindo. Então, a cada plano de tratamento, eu proponho um número de sessões, tento seguir, né, de acordo, né, com a colaboração do paciente, repito o exame, aí o laudo ele é comparativo, depois vem fotos do antes, depois medidas do antes, depois comentários. E aí é o momento, quando eu dou o retorno para o paciente do laudo comparativo, de dizer, e aí? O que você se doou no tratamento? Olha como tá. O que eu senti desse tratamento? Então, a gente pesa as evoluções do antes e depois, até para propor a próxima etapa. Se vai ter continuidade, se vai pausar, se vai espaçar sessões. Então, esse laudo ele é muito visual, é muito bom, porque o paciente fala, nossa, eu não conseguia fazer isso, agora eu tô dando... Ele às vezes não acredita, aquela era a minha língua, não acredito como mudou. Isso incentiva. Ele fala, nossa, valeu a pena fazer aqueles exercícios, vir aqui no consultório. É visível, em alguns casos é muito visível a evolução. Então, acho que esse laudo ele é fundamental, não só para fono, acho que para todas as áreas. Para vocês que estão, que encaminharam também ver o resultado, né? Se está condizente com o que você está sentindo aí na resposta do seu tratamento também. Uhum. E para você, na sua área, né, eu posso falar na ortodontia também, quais são as principais vantagens que você observa que a fonoaudiologia proporciona aos pacientes encaminhados? Vantagens? Só vantagens, né? Eu não vejo não vantagens. Primeiro, eu falo que a odontologia e a fonoaudiologia é uma via de mão dupla. Então, assim, eu só tenho a agregar ao meu paciente. Às vezes o paciente chega até o consultório e não é o momento certo de eu tratar. Mas só dele ter ido lá, eu, Natália, faço com que ele saia melhor do que ele chegou no sentido de orientações. Eu explico coisas que são base, que a pessoa, às vezes, por falta de orientação, ela não o faz. Isso já vai agregar. Então, eu falo que é só vantagens. Muitos me perguntam época, que eu acho que não sei se você vai fazer essa pergunta. Quando Tem encaminhar? a idade, né, que os pacientes perguntam a partir de quantos anos que ele pode levar o filho e tal. Então, não tem essa idade, porque assim, a minha área, por exemplo, eu já atendi pacientes de quase 4 aninhos, 3 e pouco, até 80 anos. Então, e a fonoaudiologia mesmo atua desde o neonatologia até a gerontologia, né? Enfim, então aí depende, você tem que avaliar o paciente, a família do paciente, quando é criança, se ela vai colaborar, a criança, se ela é colaboradora. Tem criança, Ana Flávia, que é mais colaboradora que muitos adultos, que o resultado ele é ótimo, né? Então, por isso, dessa boa anamnese, dessa conversa, dessa consulta, até para você propor seu plano de tratamento. Você tem que ter investigado um pouquinho o histórico da família para saber se a terapia vai surtir algum efeito, se aquele é o momento bom de eu intervir, né? Então, não tem uma idade específica. Causas, alterações, elas vêm desde lá na frente, que a fono pode trabalhar na motricidade, desde um hábito oral inadequado, desde ali da chupetinha, da alimentação, mas
quando começar mesmo, eu dependo dessa parceria familiar, da maturidade da criança em receber isso. Senão a terapia não surte efeito, aí vai ser um fracasso. Aí Tem fica que a ter culpa da fono, colaboração fez também, né? sim, sim. Então é uma parceria. Então, fono só tem a agregar, tá? Pessoas, só agregar, só somar. Mesmo que não seja o momento de intervir, pelo menos a gente orienta o que está acontecendo naquela situação e quando vai ser o momento de intervir. Entendeu? Essa questão que eu havia falado com você sobre as vantagens é a questão que eu também olho muito essa parte de motricidade no atendimento. Os pacientes que já têm alterações faciais associadas, eles precisam de um acompanhamento também com a fonoaudiologia, porque desde sempre ele vai colocando a língua na posição errada, tem aquela... Nossa, é muito comum os pacientes, por exemplo, ter mordida cruzada ou a parte superior, a maxila trésica, colocar muito a língua baixa, tá com a língua assim, ó, só fica aqui embaixo, e a língua tem que ficar ali no palato duro, em Adaptou, né, repouso, por aquela exemplo. estrutura, né? Por exemplo, Adaptou se eu aquela estiver te estrutura. olhando sem falar, minha língua está no lugar, graças a Deus, né? Está no lugar correto, Vou te de avaliar e repouso. Eu depois eu... pergunto para o paciente isso, ele, minha língua não fica aí. Eu falei, então, você está vendo que a sua língua tem a posição errada? Então, isso tudo a gente avalia. Se o paciente não tem uma função adequada da língua, da musculatura perioral, enfim, tudo ali, não adianta, vai adiantar em termos o nosso tratamento ortodôntico, mas aquilo vai recidivar. Porque assim que eu remover o aparelho, ele vai voltar a língua para a posição errada, vai começar a ficar com a boca aberta, porque não tem Teve um motricidade, hábito, não né? tem força. Então, Ele é teve um muito hábito importante que que o paciente perdurou. entenda essa importância. Então, já partindo para algumas coisas mais específicas, vamos falar um pouquinho da mordida aberta, que é muito comum aparecer os pacientes com a mordida aberta, que é aquela boquinha que a gente fala de peixe, né? Que não fecha a Não tem mordida na frente, que interpretação. está aberta. Então, já que ele não tem essa vedação pelo posicionamento dos dentes, e a gente tem que interceder ali com os aparelhos, qual que é o momento ideal para eu encaminhar para a fono, para o paciente procurar a fono, por exemplo? Tem alguns tipos de aparelho que é como a grade palatina, que a gente às vezes tem que colocar nos pacientes. Aí tem, eu já vi que vocês têm alguma diferença quanto aos tratamentos. Tem algumas fonoaudiólogos que preferem durante o uso da grade e tem outras que preferem depois que eu remover a grade. Como é que você trabalha? Como comentado, cada caso é um caso, cada paciente, cada alteração de mordida é esquelética, é só dentária, como que tá esse quadro geral? Então, eu sou sua parceira, eu sou parceira da odontologia, eu quero somar. Uhum. Então, quando o paciente chega, por isso dessa boa avaliação antes para saber se é a hora de eu atuar ou não. Então, assim, não tem uma receita. Tem pacientes que vão bem com a grade lingual, desde que bem posicionada. Uhum. Relativamente bem posicionada, não me atrapalha a trabalhar em nada. Outros casos, eu espero vocês evoluírem bem, tá com tempo, o resto da musculatura tá legal. Eu falo, fecha aí primeira mordida, depois você me encaminha até para poupar tempo de cadeira fonoaudiológica, que a gente tem que pensar nisso. O paciente foi fazer um tratamento odontológico, de repente a dentista encaminha para o otorrino, para fono. Então a gente também tem que ser realista e não abraçar todos assim, não. Então, às vezes, poupar tempo. Doutora, primeiro dá uma melhorada nessa mordida e depois você me encaminha aqui, meu resultado vai ser mais rápido, vai ser melhor para nós duas. Agora, tem casos que não, temos que entrar juntas, temos que... Por isso da conversa, por isso que eu adoro ir visitar vocês, levar o laudo, trocar uma ideia. Tem muitos profissionais que eu fico trocando ideia por WhatsApp, porque o paciente ele é ele não é só língua, ele não é só deglutição, mastigação, ele é um bloco, né? Então a gente tem que tentar enxergar junto. Então não tenho uma regra, tá? Então eu gosto de estudar e com o dentista descobrir o que vai ser melhor para aquele paciente. Lembrando que se o paciente até então, vamos dizer que ele começou o tratamento com 14 anos, vamos dizer, ele está já há algum tempo com aquela mordidinha aberta. Então, a Tá. língua, que a gente sempre conversa com os pacientes, ela é muito oportunista. Ela entra Sim. onde tem espaço.
se tem espaço na frente, o paciente vai ficar com a linguinha para fora. E às vezes os pais ficam, põe a língua para dentro, põe a língua para dentro. Mas, coitado, o paciente não é Tem algo espaço, ele voluntário, às vai. vezes. É. É onde tem espaço, vai ter, sim, projeção lingual. Então, por isso que, às vezes, é importante essa conversa entre nós profissionais, porque, às vezes, ele fecha ali primeiro, eu atuo, ou nós vamos juntas. Então, e vale para o esporão, isso vale para a grade. Enfim, então, igual essa idade, 14 anos, uma menina, já passou por um estirão ali. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, entendeu? E essa questão do qual que para o pessoal entender como é que seria, por exemplo, um tratamento, se fosse para essa questão da interposição lingual, qual que seria o processo que o paciente vai passar no consultório e o que ele faria em casa, por exemplo? Tá, vamos falar um pouquinho de terapia em geral. Quando eu faço aquela avaliação, então vou verificar várias alterações. A gente não avalia só a língua, né? É o nosso músculo-alvo, mas a mudança ela é de fora para dentro. Não tem como eu começar a trabalhar a posição de língua se antes eu tenho uma posição de lábios inadequada. Se eu tenho uma posição corporal ruim, então a mudança ela é de fora para dentro. Até uma das primeiras sessões com o meu paciente, eu trabalho esse alinhamento biomecânico, essa boa postura. Se o paciente não preocupa com a postura corporal, quanto mais com a lingual, né? E aí, voltando aqui no raciocínio, então minha mudança, ela começa externa. Como é que eu vou exigir uma língua dentro da boca, no palato duro, se ele precisa abrir a boca para respirar, por exemplo? Ele vai abrir, ele não, né? Então, por isso que tem que ter essa avaliação bem minuciosa, porque às vezes é hora do otorrino tá avaliando e atuando se tiver alguma intervenção antes de eu começar a terapêutica. Vai ser uma terapia sem sucesso, cansativa, longa demais. Então, por isso, fonoaudiólogos, dentistas, a avaliação, o diagnóstico, ele é fundamental assim, para seguir um plano redondinho e eficaz, mais certeiro, tá? Então, essa língua só vai lá para dentro da boca se antes eu tiver condições para deixar essa língua dentro da boca. E essa condição já começa da respiração e do lábio. Então, eu não trabalho língua antes de ter trabalhado essa região externa. É lógico, é meio que em parceria, mas eu tenho que ter essa parte melhorada. Certo. E a importância dos pacientes fazerem aqueles exercícios em casa? Fundamental, diário. Eu hoje pego o celular do meu paciente, falo aqui, me dá aqui o celular. Eu coloco alarmes no celular do paciente para tocar. O paciente estuda ou trabalha mais no período da manhã, põe para tocar à tarde, enfim, a cada 2, 3 horas. E coloco, eu escrevo fono, exercícios fono, para tocar nos alarmes todos os dias, sábado, domingo, a gente seleciona todos os dias, mas eu ponho para não tocar, para vibrar. Porque às vezes o paciente também está numa aula, o adulto está numa reunião. Então, mas pelo menos com o celular eu tenho certeza que ele vai estar em mãos. Nós não abandonamos hoje essa tecnologia. Então eu falo, use dela para te ajudar a lembrar que você está no tratamento. E digo também para o meu paciente, eu não sou milagrosa. Não é 30, 40 minutos de terapia uma vez na semana que vai surtir um efeito maravilhoso. É a sua disciplina diária. Então, hoje, eu mando o WhatsApp para pacientes, eu ponho para despertar, eu fico incentivando. Falo, olha, se estiver desmotivado, me chama, vamos trocar ideias, deixa eu faço com você exercício. Então, quanto mais o paciente colaborar, em casa, porque, poxa, é só um dia na semana na fono. Em casa, o resultado ele vai ser maravilhoso. E isso você escuta do paciente. Eu tive pacientes médicas que entendem bem do processo de falar para mim, Natália, tem pessoas me perguntando o que eu fiz, o quanto teve melhora visual, de estética, de tudo, apesar de nem ser nosso foco. Então, quando a pessoa leva a sério e empenha, o resultado ele é maravilhoso, mas é diário. E eu trabalho muito com caderno, até hoje, gente. Então, tentei.
trabalhar com e-mail, com folha timbrada, bonita, cheirosa, organizada, com tudo que você imagina, com mandar WhatsApp, com exercícios, mas ainda gosto do caderno como forma de deixar tudo registrado, datado. O que nós fizemos hoje? Para quando onde ele for, ele conseguir acessar. O caderno não vai dar problema, igual a gente o WhatsApp, a gente perde dados. Quando eu mandava por e-mail, raras pessoas que imprimiam, ou quando eu entregava folha As pessoas timbrada. não abrem muito e-mail e imprimem. Não abrem. E folha timbrada, eu via que quando eu entregava por sessão, perdia, ficava muito. Hoje deixou no carro, hoje deixou no Uber, hoje usou de recado para alguma coisa. Então, eu gosto do caderno. Os pais acompanham os filhos que são crianças e adolescentes. E o adulto anda com aquela ali, com aquela caderneta, que eu passo tudo. Eu escrevo individual para cada paciente na terapia. Ele está fazendo, eu estou anotando, viu que aquele tempo não deu. Tento fazer tudo muito personalizado para cada um. Então, ainda trabalho com isso para não ter desculpa. Esqueci de fazer o exercício. Está anotado lá no seu caderno, entendeu? E qualquer coisa me chama que eu te lembro. Eu tenho tudo anotado aqui na sua ficha também. Isso Enfim, é bom então, também, o acesso é fácil, onde você tiver, você abre. Por exemplo, se não tiver internet, você vai depender do... sim. Às vezes acaba a bateria, que acaba muito rápido o celular, a pessoa não está no lugar que pode acessar. A Tereza também falou, né, Tereza, que usa caderno para trabalhar. Eu também gosto dessa... Eu uso agenda escrita até hoje. Para mim é uma coisa que eu vejo rápido, não preciso ficar indo em celular, em iPad. E eu gosto dessa... Pode ser uma coisa antiga, mas não é, né? Acho que sempre Não. vai existir. É Vai bem existir. funcional, né? Funciona bem. Funciona a qualquer É. momento, não pode perder. Funciona bem. Então, a gente está falando aqui da importância da atuação conjunta da fonoaudiologia na odontologia, principalmente na ortodontia. Então, isso que você estava falando da função de respiração, ser ok, é importante, porque como é que eu vou te encaminhar para o paciente fortalecer a respiração pelo nariz, se ele tem, né, até pacientes adultos que nem sabem, tem obstrução nasal, tem cornetos maiores do que o normal, tem desvio de septo, tem adenoide. Aí eu falo, você tem que primeiro no otorrino resolver essa parte para você fortalecer, porque como é que vai fortalecer? A pessoa não consegue. Às vezes eu falo para ela fazer, tenta respirar dos dois lados aqui. De um lado nem passa ar. Como é que ela Se vai não, fortalecer a respiração? se não passar, tá errado, mas tem uma mudançazinha, tá, doutora? Tem uma alternância de ciclos de vias. Então, nunca, às vezes, elas vão estar bem idênticas. Mas eu sempre, se necessário, encaminho, porque não são todos os dentistas que às vezes tem esse que lembra, ou às vezes o paciente já está cansado, ele já encaminhou ele para fono, então deixa comigo também. Quando o paciente chega, eu explico tudo isso, e quando eu vejo uma alteração respiratória, desde o que ele me passa ali, que eu vou questionando, até a avaliação, vejo alterações que podem comprometer o nosso tratamento, eu já aviso, olha, é um tripé, é fono, orto e otorrino. É os três. Não adianta melhorar um se os outros dois não estão legal. Então, eu faço os encaminhamentos, explico direitinho na carta o que está alterado, o que eu gostaria que investigasse um pouquinho melhor. Enfim, é claro que não são todos os pacientes que vão, e não são todos os pacientes que fazem o tratamento sugestivo pelo profissional, mas pelo menos nós orientamos profissionais e ele sabe que o resultado dele não vai ser 100%. Vai ficar um pouco aquém do esperado, porque ele tem uma limitação. Você não vai deixar de pôr o aparelho nele. Eu consigo trabalhar a musculatura, mas ela não vai chegar a um resultado muito satisfatório devido a uma alteração que ele tem ali, a anátomo fisiológica, um adenoide, enfim. Então, é um tripé maravilhoso. Tem que ter um otorrino aqui com a gente agora, nessa live. Porque é uma parceria que é fundamental. Eu sempre encaminho. E é muito interessante que o otorrino, ele também tem essa visão, porque eles já me encaminharam pacientes que tinham mordida cruzada. Você acredita? Olha que maravilha. Também. Ótimo. Eu trabalho muito então, com otorrino também. As pessoas têm que entender, né, os pacientes, que é multidisciplinar. Falar, agora eu não vou fazer a fono, agora eu não vou no otorrino. Mas como é que eu vou corrigir sua mordida aberta se você continua respirando pela boca? Aí, quando ficar, por exemplo, ainda bem que os pacientes procuram, às vezes, na fase de crescimento.
Quando você já está adulto, já terminou a fase de crescimento, já tem muitos outros problemas associados. A pessoa já tem a apneia do sono, não consegue fazer exercício, porque não tem respiração adequada pelo nariz, aí começa a ter uma série de outras consequências, porque não fez antes. Sim, Né? sim. Então, até a fono, eu atuo muito com apneico, com ronco, que vocês também usam muito placas também, né, Uhum. com ronco. Então, aí entra de novo a parceria fono, odonto e otorrino. Mais alguma? E vamos falar um pouquinho, a gente estava comentando agora. Oi? A gente estava falando aqui da mordida aberta, vamos falar de outra situação, que é, entre aspas, o que está associado à interposição lingual também, que é o que o pessoal fala língua presa. Então, para esclarecer, a gente tem que ver a causa dessa fala alterada e da língua presa, entre aspas. Por quê? Se o paciente tiver um freio curto, freio lingual curto, que é quando a gente abre a boca e levanta a língua, aquele freiozinho que fica embaixo, a gente tem que primeiro fazer a frenectomia, porque se ele for com você, né, para fazer exercício, Natália, e você falar, levanta a língua, faz os exercícios, aqui, fazer os barulhinhos e tudo. Se o freio for curto, como é que você vai atuar também, né? Internet. Pegou. Por exemplo, a paciente é braquifacial, tem uma face curta, uma dimensão vertical pequena, abre pouco boca, tem um frênulo curto, mas essa língua, esse frênulo funciona bem para aquela boca, ela consegue fazer todos os movimentos. Para que eu interferir ali naquele momento? Então tem que avaliar. Então hoje nós fazemos, a fonoaudiologia faz uma medida de função, que a gente avalia a abertura máxima de boca com elevação máxima de língua, e não só esse número, a gente não se apega só a esse número. Aí você avalia isso, avalia a anatomia do frênulo lingual propriamente dito e avalia as praxias de língua e as funções de língua. Poxa, de tudo que você avaliou ali, é necessário frenectomia? Eu peço antes até da intervenção terapêutica, senão não vai, ele vai ficar limitado aos exercícios. Né? Então, uma parte importantíssima é a avaliação do frênulo, claro, do frênulo lingual. Hoje já entrou em vigor, hoje não, já entrou em vigor lei federal já há algum tempo, alguns anos, o teste da linguinha, que isso é maravilhoso ter acontecido, que, né, já está, vão chegar futuramente adultos com menores alterações, né? Porque desde precocemente já está fazendo uma avaliação, um diagnóstico, uma orientação. Então, para o pessoal que eu ouço muitas pessoas falando, quem fala com a língua presa, adulto, eu falo, não tem jeito, mas tem, né? Porque o pessoal fala desse jeito. Se já for adulto e fala assim, falam que não tem mais jeito. Vamos lá, a fala do adulto que tem esse escape de língua, tudo, gente, eu tô falando de experiência minha, tá? Eu acho mais complicado uma mudança muito solidificada, porque depende muito do paciente. Quanto mais tardio trabalharmos a fala, mais complicado, mais ele engramou aquele processo. Pensa comigo, das 5 funções orofaciais que nós temos base, respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala, a fala foi a última a ser aprendida. Foi aquela assim, que teve modelos, enfim, de como fazer. Quanto precocemente corrigido, melhor o resultado terapêutico. Agora, quanto mais tardio, mais engramado ficou aquilo ali, aí depende muito do adulto. Não tem a fono milagrosa que resolveria isso, não. Tem mais colaboração, porque aquilo já está há muito tempo ali, né?
Engramou aquele processo, mas tem como sim corrigir, tá? Tem como sim melhorar a fala, no sentido que nós estamos falando agora, não é na oratória, na fala em si, não. Nesse cessibilo, nesse escape, nesse ceceio, nesse chiado. Então, nós melhoramos sim, desde que o paciente colabore muito e se empenhe muito nessa mudança. Eu tenho adolescentes recentes, agora que eu trabalhei adolescente adulto, já com adulto, né? Que teve um resultado magnífico, como eu tenho adultos que me falaram, Natália, eu vivo bem com isso, não me importa, as pessoas podem achar ruim, mas eu tô bem com isso. Falei, olha, então nós não vamos trabalhar isso, nós vamos trabalhar outra coisa, porque se a pessoa tá bem, a fala tem que, né, tem que ser uma satisfação pessoal também. Aí, então, é mais complicado. Então, o adulto fala do adulto, eu acho um pouco mais... o sucesso vai depender muito da vontade do adulto dessa modificação. Eu sempre falo muito para os pacientes da importância do posicionamento de língua, principalmente quando está alterado, porque a gente observa que, com o passar do tempo, a arcada inferior aqui, ela vai ficando cada vez mais larga e a gente vai tendo muita dificuldade para corrigir a mordida cruzada. Por quê? Porque a língua ela está ali na parte só aqui embaixo, a paciente fica com a língua só descansando aqui na mandíbula. E se passar o tempo e passar da fase de crescimento e já for adulto, vai precisar, que até uma pessoa falou aqui que fez cirurgia ortognática, dependendo do tamanho aqui, da largura dessa arcada, já vai ser necessário uma intervenção cirúrgica, que é a cirurgia ortognática. Então, já partindo para esse assunto, como que a fono ela vai atuar aí após a cirurgia ortognática? A internet caiu. Ixi, a internet dela caiu. Eu vou chamá-la novamente, pessoal, que a internet da Natália caiu aqui. Deixa eu chamá-la novamente. Esperar ela entrar, que ela deve estar resolvendo o problema da internet. Olá, doutora Priscila. Nós estamos conversando aqui da importância da fonoaudiologia, na odontologia, e eu havia comentado da necessidade de intervenção precoce da posição de língua, porque ela, quando fica nessa parte inferior, na mandíbula, ela começa a largar aqui o formato desse osso. Então, quando o paciente morder, nunca vai ter um encaixe adequado, porque essa parte inferior vai estar maior. E se deixar isso até a fase adulta, vai necessitar de cirurgia ortognática. Deixa eu ver se ela já entrou. E o celular dela travou. Deixa eu chamar novamente, porque ela está aqui novamente. Ela falou que o celular travou. Olá! Gente, meu celular travou. Ele deu que a temperatura estava quente. Eu liguei um vento aqui para ver se melhora. Goiânia esquentou, o celular acusou aqui para mim. Desculpa. Então, como que vai ser a sua intervenção após a cirurgia ortognática? Ótimo, ortognática. A ortognática, a fono entra antes e a fono entra depois que o profissional cirurgião bucomaxilo libera. Antes, não atuando. Eu poupo cadeira de fono, lembra? Eu quero ser objetiva. Então, antes eu gosto de avaliar o paciente, mostrar para o paciente aquela musculatura, aquelas funções que ele faz, porque o paciente ele é muito de falar que tudo foi culpa da ortognática depois. Ele antes eu não fazia isso. Então eu gosto que ele tome consciência antes. O que é musculatura, o que é língua. Então, antes só tem uma avaliação bem feita, a documentação, uma anamnese, um retorno explicando tudo que vai acontecer com ele e o que está acontecendo, como ele está fazendo. E aí, quando o profissional libera, aí nós entramos, ele já é um paciente mais consciente. Tudo que era esperado, eu já o orientei. Então, a fonoaudiologia, profissionais da ortognática, é interessante que encaminhe um pouco antes da cirurgia, tá? Encaminhe para a avaliação fonoaudiológica. Como
com o objetivo de simplesmente mostrar para o paciente o que vai ser feito, o que está acontecendo atual e que a recuperação dele já vai ser melhor, ele vai ter uma adesão melhor, tá? Mas aí o protocolo ele é muito similar, tá? Da motricidade com a ortognática, só que a gente só respeita vários processos que foram realizados, né, de cicatrizações. Vai melhorar a abertura de boca, que ficou limitada, vai trabalhar muito com manobra de propriocepção, porque ele fica com a propriocepção alterada, então faz drenagens, porque ele está todo inchado ainda. Então, ela é uma terapia que ela é mais gradativa, no sentido de acordo com cada invasão, né? Com cada cirurgia também, né? Mas na verdade, você vai atuar ali readequando, né, a motricidade perioral com a nova situação dos ossos com a nova, que simplesmente mudou do dia para a noite. Não foi gradativo. Tudo. Então você imagina o paciente que tinha a mandíbula muito projetada, que tem esse comprimento muito exagerado, agora colocou no lugar e a língua estava acostumada com a posição anterior, que era bem para frente. Sim. Então, se não fizer o que eu falo para os pacientes, se não for para fono, para readequar, reaprender a posicionar a língua, selar os lábios, às vezes antes ele não selava. Não tinha selamento, não fazia incisão com os anteriores. Não cortava os alimentos. Muda totalmente. Muda tudo. Então é interessante o antes, para uma orientação, para explicar como que está, para o paciente tomar consciência do que vai acontecer com ele e logo após liberado pelo profissional bucomaxilo, e a gente vai reintroduzir os alimentos com as consistências gradativas, enfim. Então, é um trabalho magnífico da fono com a ortognática. E com a orto, né? Porque os três que estão ali sempre juntos. Que ele vai voltar para a ortodontia pós-ortognática para a gente finalizar. E precisa estar tudo em equilíbrio, né? O posicionamento, o selamento, o posicionamento de língua, enfim, a deglutição, a fala, tudo, para a gente poder finalizar bem. Porque não adianta colocar uns elásticos e ele colocar a língua ali em cima. Tirar o elástico e voltar tudo. Tira o elástico, tira o aparelho e volta tudo. Né? É isso mesmo. Sabe como que eu falo, doutora, para os meus pacientes de uma forma bem didática? Eu falo, olha, boca tem as estruturas duras e tem as estruturas moles. Tem as estruturas estáticas, que são responsáveis, são de responsabilidade da odontologia, da ortodontia, da bucomaxilo. E a fono vai trabalhar como objetivo a parte mole, as estruturas dinâmicas, as funções. E aí, como tem essas duas estruturas, não adianta ter só uma estrutura trabalhada, alinhada e equilibrada. Dependendo das alterações das estruturas musculares, dinâmicas, funcionais, vai afetar o que foi organizado aqui, a curto ou a longo prazo. Então, tem casos que a gente vê que rapidamente já surte um efeito negativo, né? Então, por isso que eu falo, precisamos do equilíbrio dessas duas estruturas, para que as duas permaneçam em equilíbrio, né? Então, a fono trabalha com o mole e a dentista com a parte mais firme, mais dura, né? O Claudio Neri está perguntando qual a média de tempo de adaptação. Ele deve estar falando em relação à pós-ortognática, né? Da adequação da musculatura e tudo, uma média de tempo, vamos dizer assim. Da ortognática ou da ortodontia? Ele deve ter perguntado, que a gente estava falando de ortognática, deve ser pós a vinda do paciente da cirurgia ortognática, eu acredito. Uma média de adaptação é aquilo que eu falei, que vai depender muito de como era. Poxa, ele era classe 3, fez uma intervenção, ele tinha uma estrutura oclusal muito atípica. Então, a reorganização dali vai ser um pouco mais difícil do que alguém que modificou menores proporções. Então, eu não consigo responder com a forma muito engessada o tempo de adaptação. E é muito pessoal. Eu tenho pacientes que, com pouco tempo, já consegue fazer uma mastigação boa, tem uma segurança boa, uma resposta muscular pós-ortognática rápida. Outros eu vejo que ficam inseguros, ficam com medo, sentem ainda incômodos. Então, não tem esse número, né? Esse número exato. Agora, para a ortodontia, que a gente pode falar também, porque ele é ortodontista, para a ortodontia, tempo de adaptação. Vou falar em tempo de resposta.
Estudos dizem que, assim, para a gente ter uma resposta um pouco mais palpável, é esperado aí ter uma memória muscular melhor, uns 2 meses de atuação muscular para uma resposta boa. Por isso que meu plano de tratamento nunca é tão curtinho, nunca é assim, nós vamos fazer 2 semanas e vamos reavaliar. Então, eu preciso, assim, de umas 8 sessões, eu preciso... Então, pelo menos, no mínimo, 2 meses, vamos uns dizer 2 meses para começarmos uma resposta, mas não tem nada automático nada ainda, nada engessada. engramado ainda. Isso aí leva, assim, para o engrama, não sei se são uns 9, 7 meses, me corrigem aí, mas aí leva-se um tempo maior, tá? É E isso que a tudo, doutora Priscila que havia perguntado, doutora Priscila, então a partir de 2 meses, variando até uns 7, 8 meses, né? Vamos dizer para assim. ter isso. Começa a ter uma resposta, aí uma estabilidade daquela resposta, aí é muito pessoal e é muito da colaboração. Lembra daquela colaboração diária do paciente? Porque... Essa é uma das perguntas bem frequentes. O paciente quer saber tempo. Até para a gente, ortodontista, a gente é muito pressionado. Por isso Questão que eu de adoro, tempo. eu E adoro plano de tratamento. Você também tem a mesma pressão, né? De resultado, quantas sessões, quanto tempo. Então, eu trabalho com sessões, eu não trabalho assim o tempo em si, porque tem paciente que é assim, deu 2 meses, mas ele foi só uma sessão, já terminei. Então, é igual vocês, dentistas também, vocês dão uma previsão de 2 anos, 3 anos, mas nesses 3 anos não deu 10 encontros, 10 manutenções, aí o paciente acha que você está enrolando ele, né? Então, eu digo que eu ponho o número de sessões. Eu falo, isso é um plano de tratamento. Com esse número de sessões, eu consigo te passar informações importantes. Eu consigo oferecer um trabalho bom. Então, assim, eu proponho por número. E aí, esse número vai depender da assiduidade, disciplina do paciente de estar vindo nas sessões, né? Tá colaborando. E fazer o trabalho em casa, né? Que são os exercícios em casa. Sempre. Senão não surte efeito. Nessa questão também, que as perguntas frequentes dos pacientes, uma pergunta sempre que os pacientes querem saber é se plano cobre, plano de saúde. Eles me perguntam sempre isso e eu fico meio saber o que responder. Vários planos de saúde cobrem. Até uns anos atrás eu atendia vários deles, cobrem. Eu não sei pontuar atualmente, como já tem tempo que eu não atendo convênio, eu não sei pontuar certinho, mas até um tempo atrás IMAS, Afego, SAMP, Planafist, Pasgo, todos cobriam terapia de fono. Cada um com algumas limitações. Alguns planos cobrem... eu não sei te dizer, porque aí precisa de uma fono contratada lá por eles, né? Para estar fazendo essa prestação de serviço. Então, até onde eu sei, cobre, mas limitados. Então, alguns são 4 sessões por mês, outros com todo um protocolo preenchido, encaminhamento do profissional, enfim. Então, cobrem sim, tem excelentes profissionais que atendem convênio, tá? Então, tem sim esse atendimento. No entanto, quando chega paciente para mim que tem algum convênio, eu até ofereço, eu falo, olha, faz pelo seu convênio, eu acompanho você de longe, não tem problema, vem aqui, se tiver alguma dúvida, mas usa seu plano, não é que ela é melhor, pior, ruim, imagina, né? Mas procure sempre se é a profissional da sua área específica que você precisa. Porque às vezes pode acontecer de não ser, entendeu? Então, eu tô fazendo ali pelo meu plano, com uma fono, que ela é mais da linguagem, mas tá ali atendendo motricidade, não sei. Então, eu falo, só procura isso. Se no mais, se for, nossa, eu me disponho, falo, passa o meu número, vamos trocar ideias, eu passo para ela, porque eu acho que tem que ter isso, essa parceria, né? Então, tem sim, a gente, muitos planos que falou que o SUS nos centros de referência, é bom saber, né, Cristiane? A Cris ia entender mesmo disso. Aí isso que eu não sei. E parece que é a Unimed que eu tenho um pouquinho de dúvida como que tava, porque é algo recente. Até então, onde eu sabia, era contratadas pela Fono, pela Unimed. Então, você deixava seu nome lá na espera, eles se chamavam quando tinha a vaga. Eu não sei agora como que está funcionando o atendimento exato Unimed, que é uma demanda grande, né? Lembrando, de acordo com a necessidade, que eu falo para o paciente, se ele tem muita necessidade de pressa, quanto também efetividade do tratamento, esses tratamentos que
geralmente os planos liberam, são limitados às sessões. Então, é o que eu falo, se o paciente tem uma necessidade maior, mais específica, e o plano não cobre, é bom ele também avaliar o pró e contra de estar esperando muito vaga de plano, porque às vezes vai passar do momento ideal de fazer o tratamento com a fono, e a gente vai ficar naquela frustração de resultado, Sim. porque como é que eu vou tirar o aparelho sem a fono me liberar? Que eu sempre te Sim. pergunto, né? Tá liberado? O paciente está indo? Tem paciente que faz consulta e não volta? E tem paciente que fala que tá indo e não tá, né? Faz só Eu consulta e fala, eu tô indo na fono, só fez uma consulta. Aí Eu eu não gosto tive. sempre de passar algo para o profissional, me deixo sempre à disposição de me chamar mesmo para se tiver dúvida de frequência, de tempos em tempos, dependendo, né? Tem alguns profissionais que eu tenho uma lista grande de pacientes, eu faço relatórios. Fulano tá vindo, não tá vindo, é colaborador, falta tantas sessões para completar o plano de tratamento. Então, vezes ou outra, eu mando por e-mail como que estão aqueles pacientezinhos, para ele até poder anexar ali nas fichas. De evolução, tá? E voltando a falar do plano de saúde, tem convênios que eles fazem reembolso, tá? Então, eu tenho muitos pacientes que daí eu emito, anoto tudo certinho e eles são reembolsados pelo convênio. Então, tem convênio que não tem a fono, né? Assim, a fono não tem que estar credenciada, mas que eles fazem o reembolso, que isso é muito bom para o paciente. Algumas situações, dependendo do valor, é o reembolso total, às vezes parcial. Então, é válido o paciente observar, pesquisar isso, né? Que aí o gasto dele é menor. Então, pessoal, a gente está chegando perto do limite aqui do nosso tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, podem escrever aqui para a gente. Né? Vou agradecer já de antemão a presença e disponibilidade da Natália, que está aqui falando com a gente. Ela tem muita experiência nesse tratamento juntamente com as especialidades. É sempre bom, né? Estar trocando informações com ela. Os pacientes gostam muito desse acompanhamento fonoaudiológico. A gente vê realmente que o tratamento multidisciplinar, ele é outra coisa, assim, para a evolução dos casos. O sucesso é diferente, né? O resultado ele é diferente, né? Então essa parceria ela é fundamental. Eu que agradeço o convite, fiquei super feliz, muito obrigada. Tive que trancar meus dois filhos ali no pátio para eles não atrapalharem, mas a gente sempre dá um jeito. Mas foi maravilhoso, adoro falar sobre isso. Então foi mais gostoso até do que eu imaginava. Pode me chamar para. Até falei, cada tópico daqueles ali vale uma live, viu? Porque tem muita coisa para a gente destrinchar sobre cada, né? Gera dúvidas em cima de cada tópico que nós falamos bem superficial hoje. Tá certo, então. Qualquer dúvida pode me chamar também, viu? Por direct, né? Eu estou aprendendo os termos. Eu já marquei você também nas postagens. O pessoal que precisar de tirar dúvidas, entre em contato com a Natália, que ela vai tirar as dúvidas de vocês e ajudar também. Se não for a área, né? Sua área, você tem como indicar para as outras áreas da família. Sempre, quando não é minha área, eu tenho contato, hoje participo de vários grupos com vários profissionais, então eu não é a minha área de atuação, mas eu falo, olha, procura fulano, esse aqui vai ser específica e vai te atender bem. Então, às vezes quer tirar uma dúvida, quer alguma orientação, né, da profissional para fluência, para oratória, para gagueira, só me contactar, que é um prazer, com carinho eu faço os encaminhamentos para as minhas amigas fonos. Tá certo, então. Obrigada, Natália. Até a próxima. Agradeço. Vamos falando aí Beijo sobre grande. Beijo grande para todo mundo que acompanhou a gente. E até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.